Boa noite para você. Nós estamos chegando através do TH+ SBT com mais um TH+ Cidade. Programa que tem a missão de viajar pelo Oeste e também pelo Noroeste, o nosso interior maravilhoso, trazendo as autoridades, as personalidades, a administração pública direta ou indireta, enfim, para bater um papo, para debater os problemas comuns a todos e também a solução, e levar informação para toda essa população que nos acompanha. E hoje não poderia ser diferente. Nós temos um convidado dessa cidade muito especial para todos nós. Penápolis fica na região noroeste do estado, com pouco mais de 65 mil habitantes. É uma cidade acolhedora e respira cultura. Penápolis é referência cultural no interior devido à produção artística e é conhecida nacionalmente como polo regional de museus de diferentes tipologias, que preservam parte da história da cidade. Penápolis também é referência no turismo. Por aqui passa a Rota Franciscana, que foi inspirada no Caminho da Fé. O município de 116 anos baseia sua economia na cana-de-açúcar, agropecuária, indústria e tem um comércio fortalecido, gerando emprego e renda. E é administrada por um jovem proativo, um cara que não se assossega. Já tive a oportunidade de conversar com ele, mas lá na Rádio Cultura. Mas hoje está aqui no nosso estúdio o Carlos Henrique Rossi, o Kaique Rossi, né, que gentilmente atendeu ao nosso chamado. Boa noite, Kaique. É um prazer receber você aqui no TH+ Cidade. Eu que agradeço, Marco. Um abraço a você, a todos que estão te acompanhando no seu programa. É um programa de bastante credibilidade. E poder falar de Penápolis, da nossa administração, nos enche de alegria. E quantas vezes formos convidados, estaremos aqui junto com vocês. Tá certo. A terra de Maria Chica. É assim, né? Exatamente. Bom, ô Kaique, eu me lembro que eu conversei com você na oportunidade na rádio e você me dizia que quando você veio, você é um prefeito reeleito, que quando você assumiu a administração, você tinha o desejo de realizar muitas coisas que tiveram que esperar. Mas aí você administrou do jeito que deu, terminou o seu mandato, segundo você me disse, com as contas em dia, e agora você foi reeleito para tocar a cidade por mais 4 anos. Como que está Penápolis após 100 dias desse seu primeiro mandato? Poxa, Marcos, está, na verdade, bastante ativa, né? Muitas coisas acontecendo ao mesmo momento em Penápolis, muitas obras já bastante direcionadas para o seu final, para que nós pudéssemos agora inaugurar junto à nossa população. Inclusive, a cozinha da Santa Casa, que nós temos uma previsibilidade de inaugurarmos agora nos próximos dias, que vai tanto favorecer mais de 700, 800 refeições àqueles que estão enfermos e passando por algum acolhimento dentro da nossa Santa Casa. Temos a nossa rodoviária, temos o nosso Poço Profundo, que embora esteja pronto naquilo que nós contratamos, mas a parte externa está sendo finalizada para que nós possamos inaugurar agora em junho. Temos a creche lá da Planalto, uma obra de mais de 6 milhões de reais. Temos a nossa incubadora, é muita coisa acontecendo e coisas muito positivas. Fora os avanços pessoais para grupos específicos de Penápolis, como os nossos próprios funcionários públicos, onde nós demos aumento real a todos eles, que foi um compromisso que nós tínhamos assumido, tanto eu quanto o nosso vice-prefeito Rubinho Bertolini, e também cumprimos a reforma administrativa, algo tão aguardado e esperado por mais de 20 anos dentro de Penápolis para esse grupo específico que são dos nossos funcionários públicos. Galgamos as situações melhores, mais de 400 pais e mães de família que são os beneficiados em algumas funções específicas e vamos agora para mais uma etapa da reforma administrativa. Temos a perspectiva e a expectativa da chegada do AME em Penápolis, que é um compromisso do nosso governador Tarcísio e também do nosso secretário de Estado, Dr. Eleusis Paiva, que dispensa comentário, que para mim em particular é um homem extremamente honrado de palavra, que sempre foi parceiro de Penápolis, da região, e que com certeza a sua palavra vale muito e será concretizado o AME dentro do nosso município. Então, em 100 dias, muita coisa está acontecendo e nós estamos empolgados, felizes, com as contas em dia, equilibrada e que com certeza muitos outros projetos virão além dos 100 dias. Tá, vamos então separar os assuntos, vamos voltar lá para a saúde. Você falou da Santa Casa e a perspectiva de um AME na cidade. Primeiro, a Santa Casa. Vi que
que vocês renovaram, aí a prefeitura continua gerindo a Santa Casa. Como é que foi esse processo e por que você acha melhor a Santa Casa estar sob a administração, sob o poder da prefeitura da cidade? Olha, Marcos, eu tenho um sentimento muito grande no meu coração de que a minha responsabilidade diante do nosso único hospital, ela é gigantesca. Então, a população confiou em mim, confiou no nosso grupo político para continuarmos levando melhorias, especialmente na área da saúde. E na minha visão, nós estamos num caminho muito certo e a gente consegue comprovar e provar isso através dos números. Nós já batemos a casa de mais de 9.000 cirurgias realizadas, criamos uma farmácia dentro do pronto-socorro, compramos mais de 3 milhões de equipamentos novos para dentro da Santa Casa, fizemos a reforma do nosso centro cirúrgico, estamos mudando totalmente a Santa Casa. Então, mais de 100 anos de história daquele único hospital que atende Penápolis e a nossa microrregião, totalizando mais de 100 mil habitantes, pela primeira vez está tendo pujança, está tendo modificação constante. Recentemente, inauguramos a nova maternidade da Santa Casa. São ali 18 novos leitos no espaço que era antigamente a maternidade. Nós modificamos para um outro local o atendimento às gestantes, às famílias e voltamos agora no local tradicional, totalmente reformado, investimento que bate a casa aí de R$800 mil, com apoio de recursos próprios da cidade e também dos empresários, do grupo de captação, da nossa ex-vice-prefeita, a doutora Mirella Fink, e assim por diante. E agora a cozinha da Santa Casa. Então, tudo está dando muito certo. E eu, particularmente, assumi um compromisso que, enquanto eu estiver prefeito de Penápolis, jamais entrará novamente para administrar a Santa Casa nenhuma OS ou tipo daquilo que nos envergonhou nos últimos tempos em Penápolis. Você sabe que esse programa me traz novidade. É a primeira vez que eu vejo um prefeito dar graças a Deus, porque a responsabilidade de uma Santa Casa está sob o seu comando, né? Normalmente a gente vê que é a administração do Estado e as pessoas passam ali percalços que não desejam. É o caso de Araçatuba, que atende aí 40 municípios da nossa região. Antes, ela estava sob o comando de um OS, né? Você não trabalha com OS, a gestão da Santa Casa é 100% com funcionalismo público? A gestão da Santa Casa, a Santa Casa é um ente privado, mas como tem muito recurso público inserido ali no seu dia a dia, nós comprovamos à Justiça que havia necessidade de uma intervenção. O setor público ele pode intervir. E aí nós fizemos essa intervenção, que não é um ato para ser comemorado, lá em abril, maio de 2021, sempre disse que era uma necessidade de nós oferecermos mais à nossa população. Teve a ver com a Operação Raio-X? 100%. 100% com a Operação Raio-X. 100%. Então, mas já ficou lá atrás. Tá, mas aí era OS. Olhando para frente. Sim. É com funcionário público, é 100% funcionários da administração municipal? No pronto-socorro, nós temos funcionário público concursado pela prefeitura, um convênio que existe lá com o pronto-socorro, um repasse de recursos e também de mão de obra, mas o restante é através de processo seletivo que nós realizamos para contratarmos os colaboradores da Santa Casa. Não entra na folha de pagamento da Prefeitura Municipal. Lá é um ente privado. Que então no CNPJ da Santa Casa. Perfeito. Não tem OS. Como se fosse um avião, onde nós só trocamos o piloto. A estrutura é a mesma, só que o piloto é diferente. Tá, não tem OS. Não tem OS e não tenho também aqui a intenção nenhuma de demonizar o OS. Muito pelo contrário, vejo com bons olhos. É que a experiência que Penápolis viveu nos últimos tempos, lógico que é quem estava manuseando esse mecanismo jurídico, mas ela não foi muito boa. E aí, quando eu assumi o compromisso em estar prefeito de Penápolis, e o povo acreditou nisso, eu disse, enquanto eu estiver prefeito, não teremos ninguém administrando Santa Casa, a não ser o nosso grupo político. E quando eu agradeço a Deus, é por confiar nas pessoas que nos cercam. Eu não entendo nada dessa parte técnica de saúde. Eu entendo de cobrar, eu entendo de dar transparência com o dinheiro público. Mas as pessoas que estão ao nosso lado, como a doutora Mirella Fink e tantos outros médicos, o doutor Luiz Washington e toda essa equipe, são pessoas muito corretas. Nós não temos compromisso nenhum com o erro. Nós não temos compromisso nenhum com ninguém, a não ser fazer a diferença em prol da nossa população. E tem dado muito certo. Os números são muito positivos. Quando nós chegamos em Brasília em 2021, passamos uma vergonha, tanto eu quanto o nosso secretário de saúde, porque nós queríamos mais dinheiro para a Santa Casa. E aí o Ministério nos disse, olha, comprove que vocês estão realmente ultrapassando o teto que nós mandamos para a sua cidade. E aí nós não tínhamos como comprovar, porque não tinha sistema, não tinha nenhum dado. Nós teríamos que levar toneladas de documentos
para comprovar o dia a dia da Santa Casa. Bom, recentemente, coisa de 40 dias, nós tivemos a felicidade, depois de 4 anos de luta, de muita sistemática mudada, de aumento do teto MAC, aprovado inclusive na DRS e na tripartite regional. Tá, o Kaique, lá você atende média e alta ou média e baixa complexidade? Média e baixa, alta então é Araçatuba. Você manda paciente para Araçatuba também? Atualmente sim. Tá. Não impede, por exemplo, que o governo do estado, que tem feito muitas mudanças na área da saúde, que eles escolham novos parceiros para que algumas especialidades eles possam ser a referência. Exemplo, bariátrica. Penápolis, como qualquer outra cidade que hoje atende média e baixa complexidade, tem todas as condições de ser referência em bariátrica que não está tendo hoje referência na região. Então não significa que a cidade é pequena ou grande que ela não possa ser uma referência de alta complexidade. Significa que a tripartite, que é governo federal, governo do estado e os prefeitos e secretários de saúde de toda a região, decidam para onde vai aquele serviço. Se for para Penápolis, por exemplo, a bariátrica, o governo do estado vai mandar dinheiro como referência em alta complexidade a bariátrica. Tá. E tem outros procedimentos que também poderiam ser distribuídos da cidade de Araçatuba para outros municípios para desafogar aqui. Tá. Em relação ao AME, você falou do Dr. Eleuso Spaive, que é o secretário de saúde do estado, e esse AME já foi discutido, que é em Araçatuba, depois era Penápolis, aí o João Dória falou, depois não era, e aí AME cirúrgico não existe, enfim. Você tem a certeza do governador de que o AME vai ser instalado em Penápolis? Olha, eu tenho a plena confiança na palavra dos dois, tanto do governador quanto do secretário de Estado, que inclusive no dia 23 de dezembro de 2024, um anúncio do início da construção do Hospital Regional em Birigui, véspera do Natal, eles afirmaram, inclusive para a imprensa, estava lá o SBT e todas as outras, aonde eles disseram, o primeiro AME digital do estado seria em Penápolis. Algumas semanas atrás, já foi aprovado pela DRS, pela Diretoria Regional de Saúde, com a parte técnica de que há viabilidade, que Penápolis comporta ter um AME. Nós temos um AME na cidade de Andradina, que representa os lagos, nós temos um AME na cidade de Araçatuba, que representa a parte central, e nós teríamos um AME em Penápolis, que vai representar a sede dos consórcios. Então eu acredito muito nessas pessoas, pela vivência que eu tive com os dois, tanto com o Eleuso já há mais de 14, 15 anos, quanto com o governador, que tem se mostrado um ser humano bastante diferenciado e um baita administrador para a saúde pública, inclusive com a criação do SUS Paulista, que privilegia e premia quem mais produz, distribuindo o dinheiro de uma melhor maneira. Por isso que os números de cirurgias e atendimento no estado de São Paulo têm aumentado e a tendência é que aumente ainda mais. Você está feliz com o governo do estado, não precisa nem responder, fica muito claro aqui nas colocações do Kaique Rossi. Saúde é sempre um tema muito importante, ocupa praticamente esse nosso primeiro bloco. Eu vou fazer um intervalo, daqui a pouco eu venho para falar com ele sobre esse Poço Profundo Penápolis, que capta água do lajeado e passa apertado com isso. Mas parece que já tem novidade e muitas coisas outras mais para o Kaique Rossi contar aqui pra gente. Intervalo, nós voltamos já já. Nós estamos de volta com o Kaique Rossi. Eu não falei o último sobrenome dele, que é Catalani, e ele é do PSD. Ô Kaique, você fala com muita ênfase, com muita empolgação da sua gestão, mas você passou apertado lá, rapaz, na briga com o Benoninho. Como é que um prefeito que trabalha tanto ganha a eleição por somente 700 votos? Ou não. Ou 50% a mais de um mandato para o outro, né? Lá em Penápolis, a nossa primeira eleição, nós fomos eleitos aí com aproximadamente 10.400 votos e nessa eleição nós ultrapassamos a casa de 15 mil votos. Tá. Então houve um crescimento de 50%. Qualquer empresa, se você pensar que está havendo crescimento, já está bom. E em 4 anos crescer 50% é mais do que 10% ao ano. Mas lógico que são visões e ângulos. Apuração bateu acelerado na apuração? Não, na verdade, sabe o que acontece, Marcos? Eu acredito que a gente precisa, a cada ato, refletir. E nós nos equivocamos bastante, isso é nítido lá em Penápolis, eu falo para todo mundo e vou falar aqui também, na parte da comunicação. E não é a nossa equipe de comunicação, eu, Kaique, me equivoquei. Em 4 anos, você investir 20 mil reais em comunicação, não existe trabalho de comunicação. Você tá totalmente então, errado, né? A partir do momento que nós investimos um pouquinho, em janeiro de 2024, nós tínhamos, por exemplo, uma aprovação de 36% de ótimo e bom. Ano de eleições.
Finalizamos as eleições com mais de 60% de aprovação de ótimo e bom. A minha avaliação pessoal era de 54% em janeiro. Chegou nas eleições, era a maior avaliação pessoal da cidade, com mais de 85% de aprovação. Ou seja, me mostrou que a gente tinha produto a vender, claro, mas nós não vendemos o produto. E respeito também o nosso adversário, que também é uma excelente pessoa, aonde, lógico, que todo mundo conhece e por isso talvez um número pouco apertado, né, aos olhos de alguns. Claro. E ao contexto geral, tanto nós quanto eles, foi entre as 5 maiores votações da cidade, de todos os tempos. Então significa que nós estamos no caminho certo, colocando o pé no chão e refletindo nos nossos equívocos, com certeza nós vamos aperfeiçoar, nós vamos crescer mais ainda. Maravilha. E agora você pode realizar aquilo que não dava no primeiro mandato. Você está pegando uma prefeitura que você mesmo projetou. Eu queria que você falasse desse problema tão grave, não é só de Penápolis, é de Araçatuba, é de todos, quando chega a época da estiagem, que é a captação de água. Vocês têm lá um poço profundo e você me dizia que está quase tudo pronto para a água desse poço chegar à torneira do penapolense, é isso? É isso. Quando, em agosto de 2021, nosso presidente do Departamento de Água, o DAEP, o Bachiega, me falou, olha, nós vamos ter que racionar água em Penápolis. Eu dei um salto da cadeira, porque fui vereador por 2 mandatos, sou penapolense desde o nascimento, tenho 40 anos de idade, e todos nós fomos criados dizendo que tinha água por 30, por 40 anos na cidade. E não era verdade. Aquilo me frustrou e me preocupou muito. A partir daquele momento, nós conseguimos sair daquele cenário mais crítico em 2021, mas no mesmo dia que ele trouxe a notícia, eu disse, Bachiega, nós temos que solucionar o problema do futuro de Penápolis. E enfrentamos com muita coragem e responsabilidade, porque não é uma obra que todos os políticos gostam de fazer. Investir dinheiro embaixo da terra, talvez no primeiro momento não colhemos os frutos necessários. Mas lá na frente, o desenvolvimento e a grandeza da cidade vai nos provar que estávamos certos. Tá. E o posto está pronto. Aquilo que nós contratamos, ele está pronto. A parte externa, que só pode ser feita depois da perfuração, ela tende a finalizar agora em junho. Tá, e aí essa água chega quando na torneira do munícipe? Junho. Porque a partir do momento que você colocar a bomba, que ela é confeccionada especificamente para aquela localidade distintos de outros lugares, não é uma coisa que você compra no mercado. Claro. É uma bomba importada, custa mais de R$600 mil. A tubulação tem que ser muito específica, porque embora tenham estudos da CETESB e outros órgãos técnicos, pode ter alguma surpresa naquela água. Você pode projetar, por exemplo, 42 graus, como é o poço de Penápolis, e poderia sair água de 46 graus. Aí você compra uma bomba que comporta 42 graus, ia derreter sua bomba, você ia jogar dinheiro fora? Não pode. Tem que esperar essa parte de encanamento, feito isso, vem a parte externa. Então, junho, quero até antecipar e fazer o convite para que a gente possa tomar um banho nesse poço profundo e ter essa tranquilidade. Malu Neto, quando captou a água do Tietê em Araçatuba, tomou banho lá. Só existe água aqui graças a essa atitude dele. Exatamente. Ô, Kaique, e aí hoje o Lajeado abastece 100% da cidade? Perfeito. Como é que fica essa divisão quando poder pegar água do poço? O poço ele tem capacidade para abastecer em torno de 40% que nós precisamos hoje em Penápolis. Certo. E aí vai ser uma mistura. Esse poço vai jogar a água no último tanque da nossa estação de tratamento de água. Então, antes dessa última tanque, tem 4 ou 5 outros tanques que faz o tratamento. O último já é o potável. Você vai colocar a água do poço. Como ela sai quente, com 42 graus, nós vamos resfriá-la junto com essa água do Ribeirão Lajeado. Então vai ser uma mistura com a mesma qualidade que nós nos acostumamos em Penápolis, de poder tomar água da torneira das nossas casas. Tá certo. Em Penápolis, vagas de creche e educação, está em dia a casa ou ainda precisa de maiores investimentos? Sempre vai precisar, né, Marcos? Porque existem as mudanças, pessoas que chegam... Não para de nascer crianças, pessoas que mudaram de outras cidades para Penápolis no meio do ano letivo, muda de um bairro para o outro. Mas nós geramos mais de 300 novas vagas de creche em Penápolis durante 4 anos. E como que está a carência? Não é o assunto do momento. Não é o assunto. Mas qual é a carência? A carência é muito pequena. Por exemplo, quando a gente começa em janeiro, nós não temos nenhuma vaga faltando. Nenhuma. Ótimo. Quando começa janeiro. Certo. Porque é o que você falou. Quando vai mudando de bairro é quando começam a surgir os problemas. Você pode pôr aí que na casa de umas 90, 100 pessoas durante o decorrer, por mudança, por chegada de novas pessoas na cidade, por novos nascimentos. Mas para isso, nós temos mais 5 novas escolas a serem inauguradas, que já estão sendo ampliadas, uma inclusive na Planalto, com mais de 6 milhões de investimentos,
Isso a gente está contratando novos educadores e que naturalmente vai acolher ainda mais a necessidade. Tá, Kaique, mudando de assunto, você é jovem, 40 anos, aliás, parabéns atrasado, Obrigado. Fez aniversário no último dia 3. Eu queria uma pergunta que chegaram até a mim. Pergunta para ele se ele é candidato a deputado. Marcos, eu quero dizer que assim, eu tô com os pés no chão e trabalhando muito, né, pela nossa cidade. Tenho um contato muito próximo do Kassab, muito próximo do Dr. Eleusis Spaiva. Confesso para você que eu não tenho vaidade, mas sou movido por desafios, sou movido por vontade de fazer pela nossa cidade, pela nossa região. E o meu foco é esse, é continuar trabalhando. Se tiver que ser, tô pronto. Se não tiver, depende aí mais dessa esfera estadual, dessas lideranças de renome estadual, nacional. Mas o meu papel eu vou fazer todos os dias, que é tentar melhorar a vida dos penapolenses para, quem sabe, todos os penapolenses e a região sinta-se confortável e seguro com o nosso trabalho. Mas, por hora, tem muitos desafios e não é clichê. Não é uma resposta clichê, é a realidade mesmo. Tá. O desafio é muito grande no dia a dia para ficar pensando para o ano que vem. E você acha que a população entenderia isso? Você deixar a prefeitura para concorrer a uma vaga de deputado e, se eleito, Teríamos que perguntar, né? Fazermos uma pesquisa. Você não tem essa percepção? Olha, eu acredito que a população de Penápolis confia demais no nosso vice-prefeito, que é o Rubinho Bertolini. Foi presidente da Câmara. Está aqui com a gente. Está junto com a gente nos estúdios. Ao foi lado prefeito do de Penápolis. Valdemar Biocati, quero registrar a presença. Então, assim, particularmente eu acredito que a população sabe muito bem da capacidade do nosso vice-prefeito, então não teria grandes traumas, imagino eu, diante da percepção. Mas para ter certeza tem que fazer uma pesquisa e entender qual é o coração dos penapolenses. Tá, em uma disputa recente, que é a presidência aí da bacia, do Baixo Tietê e tudo mais, você queria ser eleito, percebi quando perguntei lá para o Sussumi que havia ali, não vou dizer desentendimento, não seria o termo certo, mas alguma rusga e tal e tudo mais, e não deu para você ser eleito. O que aconteceu? Nem me candidatei, diga-se de passagem. Na Mas verdade, essa não candidatura teria sido porque você viu que não poderia Marcos, ter sido eleito. Ser muito honesto, assim, eu acho que, com todo respeito com aqueles que estão ali administrando a bacia do Baixo Tietê, eu tenho muitas divergências com quem particularmente acaba dominando aquele Baixo Tietê. Faz mais de 2 anos que eu não piso o pé nesse comitê, porque eu acho que aquele senhor tinha que se renovar um pouquinho. Ou pelo menos ter a humildade de permitir que o Baixo Tietê pudesse oferecer mais para os municípios. Fazer papel ali de proforme, olha, estou o presidente do Baixo Tietê, mas não mando nada, não é muito da minha personalidade, do meu perfil. E ali, infelizmente, a gente percebe que as amarras são tão grandes, a burocracia ali interna é tão grande, que o presidente não serve mais nada a não ser sorrir e abanar a mão. E eu acho que ali tem que vir alguém para fazer a diferença no Baixo Tietê. Eu acho que 6, 7 milhões de reais por ano é muito pouco para uma região do tamanho dessa aqui de Araçatuba, com mais de 800 mil habitantes, mais de 600 mil eleitores, e, sabe, então precisa oxigenar aquilo ali, e para isso, esse senhor talvez ele não queira, talvez um Lucas Anata, talvez alguém de Birigui, cidades grandes, para poder peitá-lo ao ponto de dizer, olha, meu amigo, você já deu sua contribuição, você pode continuar participando, mas tem necessidade de renovar. Você está falando do Sussumi? Não, o Sussumi tem 40 anos de idade, né? Você está falando de quem está lá, é ele agora. Não, eu estou dizendo do executivo ali, do Baixo Tietê, que já tive problemas em reuniões. Eu acho uma pessoa assim que ou vocês fazem o que eu estou mandando, então assim, é um perfil que não me agrada particularmente. Então, por essa razão, quando eu percebi que aquilo ali dificilmente mudaria, já que é muito amarrado, eu falei, olha, só para abanar a mão e sorrir, deixe para o Sussumi, que é amigo da gente, desejo felicidades, mas eu acho que precisa de mais do que só falar que estar presidente do Baixo Tietê. Seu relacionamento com a Câmara, como é que anda? Marcos, excelente. São todos meus amigos. Fui vereador de Penápolis por 2 mandatos. Respeito demais o legislativo. Você tem sei bancada? A importância. Tem bancada? Poxa, eu acho que sim. Eu falo que nós temos a maioria flutuante, né? Certo. Que talvez seria normal, quando tiver alguma coisa mais polêmica, talvez há necessidade de mais diálogo, de mais convencimento. Mas como a gente só caminha projetos tranquilos, eu falo que a gente tem uma maioria flutuante e agradeço demais, independente se é a maioria flutuante, se não é, a todos os vereadores que sempre nos respeitam muito e nos dão oportunidade para o diálogo, liderado lá pelo presidente Carlos Alberto Feltrin. Maravilha. Bom, um problema também que assola a maioria dos municípios é a questão do lixo, né? Nós conversamos aqui com o prefeito de Aracanguá
ele já está com o seu aterro na capacidade máxima e não tem como ampliar, não sabe o que vai fazer ainda, né, que é o Luizão. No seu caso lá em Penápolis, como que você está nessa situação? Marcos, você sabe que nós fomos convidados para participar de um debate junto com mais 7 prefeitos na cidade de Rio Preto, dia 24, e nós vamos falar sobre isso. Penápolis está extremamente pronta para o crescimento, tanto em água, quanto em esgoto, quanto em lixo doméstico, quanto em recicláveis, quanto na parte de material de resíduos de construção civil. Penápolis ganhou prêmios recentemente nesse sentido, está sempre entre as 3, 4 melhores cidades do estado de São Paulo nessa área do saneamento. E o nosso aterro também está com tempo de vida muito pouco, em torno de 8 a 9 anos de durabilidade. Isso para o meio ambiente é baixíssimo tempo, mas nós tivemos uma sorte de uma empresa que acabou comprando 40 alqueires entre Penápolis e uma outra cidade ali grudado com o nosso município, que com certeza em uma licitação você vai acabar morrendo na mão desse pessoal que está montando um novo aterro. Então, talvez pela primeira vez teremos aí um contrato com um aterro particular. O nosso, a durabilidade ainda é muito baixa, né? Porque 8, 9 anos é muito pouco. As notas são altíssimas, o cuidado com o nosso aterro é maravilhoso. Sempre a CETESB elogia demais o trabalho do DAEP, mas o tempo útil realmente é um problema para toda a região, com certeza absoluta. Transporte público em Penápolis, ele é subsidiado ou não? Praticamente, né, Marcos? Porque não é 100%, como alguns municípios estão fazendo. A população ainda contribui com os passes. Tá, mas tem muitas leis municipais. Mas você paga subsídio para a empresa? Não, é próprio. É próprio? É próprio. Ah, tá. Aí acaba sendo, entre aspas, praticamente subsidiado, porque se arrecada 100, mas gasta 700. Então, praticamente, né? Então, acima do que arrecada, seria 600 mil mensais? Não é isso, é menos. Mas, exemplo, né? Você arrecada 10 e gasta 60, sabe? A diferença de arrecadação é muito baixa a arrecadação diante do seu consumo mensal. Mas vale a pena pelo trabalho que é desenvolvido, que são servidores de carreira, bastante prestativos, muito fiéis e leais com a causa. Tá certo. Bom, Kaique, olha, o nosso tempo, o papo, quando é bom, ele passa rápido. Eu quero muito agradecer. Imagina. A maneira como você fala me convence, né? Fala direto, objetivo, ó, tenho sim a pretensão de ser candidato, sobre aí a bacia do Tietê, maravilhoso. Quero muito agradecer essa visita aqui no TH Mais SBT, participando com a gente. A primeira de muitas, quero agradecer a visita do seu vice-prefeito, do Valdman, que está aqui conosco. Agradecer demais, desejar boa sorte para que você continue levando Penápolis, a terra de Maria Chica, no caminho certo. Muito obrigado por você abrir as portas aqui do seu programa, TH Cidade. Um abraço para você, um abraço para a nova direção do SBT, né? Não só aqui, em outros lugares, que eu também o conheço pessoalmente, Chaim. Muito obrigado e as portas de Penápolis estão abertas ao Chaim. Faz um investimentozinho lá com a gente também. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Tá certo. Esse é o Kaique Rossi, prefeito da cidade de Penápolis, no TH Mais Cidade. Obrigado pelo carinho da sua audiência e nós voltamos no próximo programa. Valeu, pessoal!